Igreja Gerados pela Graça e Life by Grace Church apresentam. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. A palavra de Deus ao seu coração. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Queridos, vamos abrir nossa Bíblia, por favor? Obrigado. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Hoje vamos para a parte 6, Nova Natureza em Cristo. Creio que Deus vai operar e vamos orar juntos. Você vai sair daqui curado, cheio do Espírito Santo, transformado, fortalecido. Na presença do Senhor sempre algo acontece. Atos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, aproximou-se. Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então levantou-se Saulo da terra, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Sente-se, meus queridos irmãos, deixa aberto nessa página, por favor. Nós estamos estudando aqui nas quartas-feiras o tema Nova Natureza em Cristo, onde temos aprendido que quando Jesus Cristo morreu, o nosso velho homem morreu, e quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele uma nova pessoa, e temos agora assentados nas regiões celestes. Efésios 2:6, temos a sua presença em nosso coração. Amados, nós vemos que há uma grande diferença entre a religião dos homens e o nosso relacionamento com Deus. Paulo era um homem religioso e dedicado. Ele era, segundo a lei, um fariseu exemplar, mas ele estava com o coração cheio de ódio, estava cego espiritualmente, estava longe de Deus. O Deus que ele procurava todo dia, ele não estava achando, porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. E ele estava perseguindo a igreja, mas Jesus diz: tudo que fizeste a um desses pequeninos, faz a mim. E Jesus toma para si e diz: porque me persegues? Aquele que toca em você, toca na menina dos olhos do Senhor. E Saulo está ali, amados, e ele tem um encontro real com o Senhor. Amados, quem não tiver um encontro real com o Senhor, vai continuar religioso. Nós vemos que isso não é opcional, isso aqui é vital. Se nós formos religiosos, nós nos contentamos apenas com informações sobre. Jó diz: antes eu ouvia falar sobre Deus, mas agora os meus olhos veem o Senhor.
A Bíblia diz em 1 Pedro 3,18 que Jesus Cristo morreu para nos levar de volta ao Pai. E na viração do dia eles tinham um encontro real com o Senhor. Nós podemos ver em Atos dos Apóstolos um padrão. Abaixo desse padrão é religião morta. Nós não queremos viver de informação. Nós queremos ter experiências com o Senhor através da palavra, do Espírito, da comunhão com os irmãos e da comunhão com o Senhor. E vemos aqui. Sem experiências com Deus, só teremos informações vazias. Mas se tivermos experiência, nós seremos transformados. Paulo, depois daqui, ele foi capaz de morrer pelo Evangelho. Ele, que era um homem cheio de ódio, passou a ter amor e dar a sua vida pelos seus irmãos. O encontro real com o Senhor faz parte. Nós vemos em toda a Bíblia que o Senhor se revelava àquele que o buscava de todo o coração. Homens que mudaram o mundo foram homens que tiveram uma experiência com o Senhor. Você vai meditando na palavra, amém? Você vai orando, amém? Mas vai chegar uma hora que Deus vai se revelar a você. Não foi assim que Deus viu o interesse de Moisés em libertar o seu povo e apareceu numa sarça ardente para Moisés? Deus diz lá em Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5: não diga que eu não sei falar, Jeremias, porque antes de você nascer no ventre da tua mãe, eu já te conhecia e te escolhi como profeta às nações. Você vai dizer e vai falar. Antes de você existir aqui nesse mundo, nós já existíamos no coração de Deus lá no céu. O Senhor já nos amava e tinha um plano na nossa vida. Ele nos criou porque Ele tem algo para nós nessa terra. E vemos que Paulo era um homem dedicado. Ele estava fazendo o seu melhor, mas o seu melhor é trapo de imundícia. Assim como mais para frente nós podemos ver aqui no capítulo 10, o centurião Cornélio, também era um homem dedicado, de oração, de jejuns, mas enquanto ele não teve uma experiência real com o Senhor, a vida dele não foi transformada. Nós queremos revelação e transformação, não apenas informação e conformidade. Queridos, eu não quero nada que o Senhor não tenha escrito antes da fundação do mundo. Não quero que Ele me dê uma experiência arrebatadora se Ele não tem isto. Mas eu quero dizer que Ele tem isto. Porque para todos que mudaram a história, tiveram uma experiência com o Senhor. Todos aqueles irmãos que realmente mudaram a história, buscaram a Deus e o acharam. Deus conseguiu se revelar a eles. E eles tiveram uma experiência real com o Senhor. Não foi assim com Moisés, com Davi, com José. Não foi assim com Paulo, com Pedro, com João, na ilha de Pátimos. Nós não vemos isso, irmãos. Se no Salmo 139 ele diz que todos os dias foram escritos, certamente ele não escreveu que nós seríamos apenas letra, embora eu valorize muito o estudo da palavra. Nunca vou desprezar o estudo da palavra. Mas João 5,39 diz: vocês leem, estudam, mas não vêm a mim para ter vida. Então o estudo, ele quer nos levar à oração, à comunhão com o Senhor e com pessoas. O Salmo 139 diz que todos os dias foram escritos. Aqui no Salmo 139, no versículo 16. Quando Deus escreveu a nossa vida, você acha que Ele escreveu que nós seríamos religiosos e conheceríamos Ele só de ouvir falar? Ou que nós iríamos buscá-lo e achá-lo, e Ele iria se revelar a nós no Espírito? Irmãos, experiências arrebatadoras nós vemos aqui, era algo comum em Atos dos Apóstolos. Eles não tinham apenas informação sobre o Senhor se revelava a eles e mudava eles por completo, de dentro para fora. Eu creio em sonhos proféticos, em visões, eu creio que o Senhor envia anjos, eu creio em milagres, sinais, prodígios, maravilhas, eu creio nessa atmosfera, irmãos, extraordinária. Alguns 10 anos atrás eu sempre usava essa palavra sobrenatural, irmãos. Nunca mais usei na minha vida, nunca mais coloquei uma linha no texto, na minha, qualquer coisa que eu escrevo ou que eu prego, eu nunca mais coloquei a palavra sobrenatural, porque essa palavra não está na Bíblia. Sobrenatural é uma palavra que é usada no misticismo, na gnose, nova era, eles usam a palavra sobrenatural. Eu prefiro extraordinário, aí está na Bíblia. Extraordinário, algo além do comum, além do ordinário.
O que vemos é que Paulo teve um encontro real com o Senhor. Se você buscar a Deus, e buscar a Deus, e buscar a Deus, irmão, e você louva a Deus, Davi investiu um tempo ali adorando a Deus, Deus se revelou a ele. Irmão, e Deus começa a se revelar cada vez mais. E quando Ele se revela, nós descobrimos que Ele nos ama. A Bíblia diz que o amor de Deus sendo revelado tira de nós todo o medo. Nós vemos hoje que a maior doença que está matando as pessoas é síndrome do pânico, depressão e suicídio. É ou não é? Não conhece a Deus, porque quem conhecer a Deus será suprido. Quem conhecer a Deus terá paz. No Salmo 16:11 diz que na presença do Senhor há multidão de alegria, alegria completa. Irmãos, eu tive depressão de parar no hospício, mas eu não conhecia o Senhor. Quando Deus se revelou a mim, nunca mais. Por quê? Porque o reino de Deus é paz, amor e alegria cada vez mais, cada vez mais. Irmãos, quando Deus se revela a uma pessoa, e tem que ser muito tosco, durão, turrão, ignorante, cego, religioso, para não ter um encontro real com o Senhor, porque Ele deseja muito ter um encontro real conosco. Ele deseja muito se revelar a nós, e transformar um Saulo num Paulo. Escreveu metade do Novo Testamento, irmãos. Olha o que Deus fez na vida desse religioso. Olha o que mudou, o impacto que teve conhecer o Deus vivo. Esse impacto nós precisamos. Não é um apêndice, algo secundário, algo opcional. Conhecer a Deus, irmãos, João 17:3, a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer o seu Filho. E conhecer aqui não é saber sobre, é ter um relacionamento de íntimo. A palavra conhecer ali é a mesma que diz marido e mulher conheceram-se um ao outro, e aí José conheceu Maria, é a mesma palavra que Deus usa, conhecer a Deus por amor, por coração, não a nível sexual, mas a nível de intimidade. O que estamos vendo é que se nós compreendermos que a melhor parte da herança é percebermos a Deus hoje mais do que ontem, e tivermos então, isso pertence a mim, isso está no testamento, isto eu vou ter uma fé e uma expectativa, porque não basta, irmão, Jesus ter morrido para o Pai se revelar a mim, é preciso que eu saiba que isso me pertence, e eu ter uma expectativa. Agora vamos para dois extremos, o fanatismo de visagens, loucura, fanatismo, não quero visões enganosas, não quero que a pessoa fique louca de tanto ter visões que Deus não está revelando, é coisa falsa, é espíritos imundos. Não quero nada que não seja de Deus, amém, amados? Não estou falando aqui de viver de experiências de alta eletricidade aí, que o culto que não vê um anjo, Deus não estava, não tiver uma profecia, uma profetada, um revelamento, a pessoa diz que o culto não fluiu. Não, nós estamos fundamentados na palavra, nós estamos no está escrito. Agora essa experiência tem que ser genuína e moderada, aquilo que Deus escreveu. Eu não quero que Deus se revele a mim se Ele não planejou isso, não quero tirar nada dele, mas eu creio que Ele quer se revelar. Um extremo então é viver de experiências, isso é ruim, isso leva ao fanatismo. E outro extremo é, não, Deus não aparece mais, nem anjo, nem cura, nem línguas estranhas, nem milagres, é só a letra aqui, ó. Deus só fala na letra, Deus só fala na letra. Não, meu irmão, a palavra é o Espírito, 1 Timóteo 4:5. A palavra é o Espírito é a palavra. Deus fala através da palavra, mas Ele também fala pessoalmente. Quando eu comecei a ficar meio fanático e estava mal espiritualmente, não estava conseguindo perceber o Senhor, mas era sincero, estava buscando o Senhor, estava buscando o Senhor. Deus viu que eu estava buscando, mas que não estava bom da cabeça, mas eu estava buscando. Irmãos, eu estava andando na rua, o Senhor falou comigo em voz audível, minha perna tremeu, irmãos. A voz do Senhor, ela é poderosa, mas ela é cheia de amor. Ele disse, eu não pedi para você fazer isso. Eu estava entrando no fanatismo. Deus falou comigo e eu estava apenas engatinhando. Quanto mais agora, irmãos, que precisamos ter experiência com o Senhor nos últimos dias. O que seria de Paulo se não tivesse uma experiência com o Senhor? O que seria de nós se João não tivesse tido a experiência do Apocalipse para nós? Todos os livros foram escritos aqui porque essas pessoas tiveram uma experiência com o Senhor e colocaram no papel. É ou não é?
Ezequiel diz: o Senhor veio a mim e me falou. É ou não é? Isaías, Jeremias, é ou não é, irmãos? Moisés. Você crê que Deus é um Deus que fala? E que você consegue entender que é Deus que está falando? Proibimos todas as vozes que não sejam o Espírito do Senhor. Rejeitamos todo espírito do erro que queira transfigurar em anjo de luz. Proibimos toda manifestação diabólica, mas aceitamos toda a operação genuína do Senhor em nossa vida. Eu quero tudo o que Deus tem para mim. Revelações na Bíblia? Sim. Mas sonhos proféticos? Sim. Se ele na igreja primitiva teve essa participação, sabe o que é? Deus não vê a hora de se revelar ao camarada, irmão. Olha como Paulo estudava a Bíblia, irmãos. Olha como Paulo jejuava e buscava Deus nas madrugadas, irmãos. Mas quando ele teve um encontro real com o Senhor na estrada de Damasco, espero que você não precisamos cair. Amém? Ele estava tão equivocado, irmãos. Como nós podemos estar equivocados quando apenas ouvimos falar sobre e não temos uma comunhão real? Vamos continuar a leitura, está em Atos 9. Nós falamos sobre Paulo, teve encontro com o Senhor no estado de Damasco, e a vida dele mudou a partir dali. De um religioso, passou a ter experiência com Deus, passou a ser uma pessoa frutífera e cheia de amor pelo Senhor. Fiquei feliz, o Leandro, ele falou assim: Carlos, fiquei tão feliz quando a igreja orou por mim, eu novamente recebi os dons e falei em línguas, coisa maravilhosa. Quarta-feira passada aqui, hoje Deus vai operar mais, irmãos, porque de quarta passada para agora, nós já temos mais comunhão com o Senhor, já crescemos. Então tem expectativa, irmão, que Deus tem algo. Você que entrou aqui doente, Jesus quer te curar, sim. Ele quer batizar com o Espírito Santo, dar dons, variedade de línguas, pessoas que já oram em línguas, mas existem línguas de intercessão, de adoração, de revelação. Existem vários tipos de língua, variedade de línguas com interpretação, vira profecia. E como é importante, irmãos, uma palavra profética muitas vezes, ali, assim diz o Senhor, naquele momento que está a maior aflição, né, Júnior? Ali Deus pega e fala o que só você, não é profetado, Deus vai te dar uma vitória, isso é o que está escrito na palavra. Me lembro uma vez, estava no culto lá, irmão, aquele culto maravilhoso, a pregação maravilhosa, acabou a pregação, chegou uma profetisa e falou para a irmã que estava comigo lá: é isso que te digo, não temas, porque eu sou contigo. Ela caiu do joelho, chorou, espravejou, falou: agora Deus falou. Eu falei: meu Deus, isso aí está na Bíblia, você não falou nada de novidade, não é verdade? O que falou? Não, eu estou falando disso aqui. Vamos ver Atos capítulo 9, versículo 10. Deus, quando Ele fala, irmãos, Ele fala coisas específicas que só você e Deus sabe, mistérios. Quem crê, irmãos, 1 Coríntios 4:5 diz que nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Nós somos aqueles que vamos falar coisas que nós não sabemos, mas é Deus. Naquela hora não será a voz, mas o Espírito Santo falando na sua boca. As pessoas não querem saber apenas de letra, religiosidade, opiniões. As pessoas precisam ver Deus falando através de nós com unção, porque sermões sem unção matam. Não queremos sair daqui informados, queremos sair daqui transformados, curados, cheios do Espírito Santo. Sem isso, religião, letra morta. Mas a palavra de Deus, ela é viva, é espírito e vida. Versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Quem crê que Deus fala em visões? Quem crê que Deus chama você pelo nome? Aleluia. Deus conhece, Deus chama pelo nome. Deus chega lá em Ananias. Quem crê, irmão, que Deus vai falar com você e vai te mostrar coisas grandes e firmes que você não sabe? Deus é sábio, irmãos. Anda com um sábio, você será sábio. Nós não somos sábios sem a direção do Espírito Santo. Romanos 8,14: e todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E o Espírito de Deus fala. Como é que ele fala em Atos
com visões e sonhos. A linguagem do Espírito é visões e sonhos. E ele faz lembrar a palavra que você ouviu também. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse: Senhor, numa visão. Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Ele conhecia a voz do Senhor. Ele sabia que era o Senhor. A ovelha conhece a voz do pastor. Quem crê que Deus vai abrir seus ouvidos para discernir a voz do Senhor quando estiver falando? Quantas vezes o inimigo vem, transfigure diante de luz e dá ideias, opiniões, e você vai ganhar dinheiro, e você vai sair, você vai fazer isso, e não é o Senhor, mas aquele que conhece o Senhor sabe que fica um gato arranhando assim, ó, não é Deus, não é Deus, não é Deus. Deus não fala assim. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua chamada direita, na casa de Judas, e procura por um Saulo apelidado de Tarso, pois ele está orando. Deus disse o endereço, a rua, o nome do dono da casa e quem era a pessoa que recebeu a oração. Quem crê que Deus é específico? Quem crê que Deus é sábio e você não precisa ficar adivinhando o que ele pensa, ele te fará sábio. Você não tem que descobrir o que ele está pensando, ele te fará saber. Espírito de sabedoria e revelação. Nós vamos falar sobre isso, os 7 Espíritos de Deus, lá no Salmo 23, assim que terminar no Salmo 91, você está recebendo o Salmo 91, né? No Salmo 23 nós vamos falar sobre isso, sobre Espírito de sabedoria, conhecimento, fortaleza, inteligência. O Senhor, irmãos, quer que nós sejamos guiados por Ele, porque só Ele sabe tudo, e Ele quer que nós saibamos também. Então Deus chega ao seu servo fiel, irmãos, e diz: vai à rua direita, pergunta na casa de Judas, irmãos. Deus não fala nebuloso, por enigma, de uma forma confusa, não, de uma forma clara, nítida, cada vez mais nítida. Então, Ananias estava orando, Deus foi falar com ele, e ele falou assim: eu falei com você, Ananias, está orando? Vai lá na casa de Paulo, porque ele está orando. Deus fala com quem? Fala com ele, amém? Deus falou com Ananias que estava orando, e mandou ir lá curar Paulo que estava orando. Não estava falando mal dos outros, nem vendo programa imoral na internet, ele estava orando. Busca e achareis. Você quer saber? Pergunta, irmão. Antes de dormir, diz: Senhor, você tem alguma coisa para falar comigo? Tem alguma coisa para revelar para mim? Tem alguma coisa que eu não estou entendendo, que eu estou fazendo errado? Fala comigo, Senhor. E começa a teimar e perguntar para você ver como ele vai falar. Ele vai falar. E olha que ele vai falar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, muitos têm ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos seus santos de Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse... Deus está sempre contornando a objeção, hein? Deus fala com ele mais. É sempre assim, irmão. Deus, a gente fala, Deus fala, e quando Deus fala, a gente diz: mas Deus, não é assim com Moisés? Mas não tem mais, meu irmão. Quando a gente pede para Deus falar, irmão, Ele vai mostrar um monte de coisa que nós precisamos renunciar, para que Ele se revele mais e mais e mais. Ele vai encher de glória aquilo que está entulhado de mundanismo, carnalidade, paixão. Ele vai retirar isso aí e vai encher de glória, de paz, amor, alegria e revelação, frutificação, prosperidade, saúde. Como é que você vai encher algo que está cheio? O ser humano desde aquele está entulhado de mágoa, ressentimento, impureza, ganância, orgulho, inveja, maldade. É ou não é? Agora o Senhor precisa revelar isso, e a gente não ficar bravo com o pregador e sair batendo os pés. Esse pregador está me julgando, ele está... Que nem a irmã, uma vez estava pregando, ela saiu batendo os pés. Quem foi que contou minha vida para esse pastor? Ai, meu Deus, estou pregando a palavra. Então, não se ofendam com a palavra de Deus. Deus, Ele fala para nós nos arrependermos, Ele tirar aquilo da gente. Não é para nos humilhar, é para que aquilo saia. E quando aquilo sai, Ele enche de glória, de revelação. Vai, mas disse o Senhor: vai, pois este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Porque eu os mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs-lhe as mãos, dizendo: Saulo, irmão, ó, chama pelo nome, irmão,
o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas. Me lembro que eu estava lendo um livro do pastor Kenneth Hagin, e que ele estava pregando, e aí chegou um irmão, ele falou: irmão, pode falar que não é, eu não vou ficar aterrorizado, eu só vou afinar mais a minha comunhão com o Senhor, porque pode ser que fosse da minha cabeça, às vezes é coisa da minha cabeça. Mas o Senhor me mostra você ontem, 4:30 da tarde no celeiro, dizendo para Deus falar com você. É ou não é? É verdade, pastor. Amém, irmão? Deus viu ele. E uma coisa, irmão, Deus, na revelação ou na profecia, Ele não diz toda a mensagem. Ele diz a primeira palavra, e você entrega e vem a segunda, entende? Para mim, muitas vezes, como um formato de um neon, a primeira palavra você diz, aí aparece a segunda, a terceira, e o Senhor vai te guiando. E revelação às vezes é assim: Deus pode falar uma coisa que não faz sentido para você, mas faz sentido para a pessoa. Você pode ter, olha para a pessoa e vê um molho de chaves, aí você fala: estou doido. Mas você vai conversar com a pessoa, aquilo tem sentido, porque Deus sabe, é um segredinho entre ela e Deus. E aí você fica com medo da coisa da minha cabeça. Não é, irmão. Você vai orar pela pessoa, de repente aparece o fígado, é ali que você ora, o rim. Ou você vai orar pela pessoa, aparece uma outra pessoa, quem sabe alguém que está na família. Então creia, Deus fala em visões e sonhos, irmãos. Deus revela. A Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos aos profetas. Quem crê que Deus fala na terra, irmão? Nosso Deus fala, irmão. Ele revela. A pessoa erra, ela fala: mas lá, bem que Deus falou assim. Não, mas quando a gente toma decisões erradas, é ou não é que a gente toma decisões erradas? Faz, depois você... Mas vamos fazer um retrospecto. Vou voltar a fita, né? Nada a ver, né? Volta a fita, irmão. Deus falou assim, eu que não quis ouvir. Deus sempre fala. Se nós voltarmos um pouco atrás de termos tomado decisões erradas, nós veremos que Deus falou e nós teimamos. Mas Deus nunca deixa nós sem, porque Ele prometeu em João 16, 13, 14: eu guiarei vocês em toda a verdade e revelarei para vocês todo o futuro que vocês vão passar. Eu mesmo já passei no futuro, já quebrei as portas de bronze, os ferrolhos de ferro, já estou lá no teu futuro, eu conheço o teu futuro, e eu anuncio o final desde o início. É maravilhoso, irmão. Deus sabe tudo, sobre tudo. Então eu vou pedir os números da Mega Sena. Não, isso não. Vamos lá. Esse negócio de volta para o futuro, pegar um almanaque com todos os resultados de jogos, não. O negócio de Deus é espiritual, irmão. Vai te dar força e sabedoria para trabalhar e ganhar dinheiro honesto também. Então Ananias, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhes caíram dos olhos umas escamas, tornou a ver, e a seguir levantou-se e foi batizado. Batizado o quê? Nas águas? No Espírito Santo. Caiu as escamas e ele foi batizado. Eu creio que ele foi batizado nas águas e no Espírito Santo. Irmão, quem colocasse lá em Atos dos Apóstolos a mão sobre as pessoas, elas recebiam dons na hora. Isso é um padrão. Menos que isso, você crê que através das tuas mãos Deus opera? Mesma coisa? Mas isso era Pedro, Paulo e João, era outra estirpe. Não, irmãos, esses sinais seguirão aos que crê, não os apóstolos. Se você crê, isso vai acontecer. E vai acontecer cada vez mais. Espere, porque se nem Paulo e nem Jesus cria que as pessoas acreditariam na palavra sem sinais, Jesus falou: de maneira nenhuma vocês crerão se não virem sinais. E Paulo em Romanos 15, 19 diz: eu ganhei esse povo por força de milagres, sinais e prodígios. Se Paulo não cria que apenas a pregação do evangelho, só letra, mas ele cria que além da pregação haveria manifestação do Espírito confirmando. Sabe aquelas pregações religiosas, uma igreja tradicional? Irmãos, o grego, já o hebraico, vocês vejam só. Amém? Podem voltar para as suas casas. O Senhor não mandou nós pregarmos o evangelho. Ele diz: pregar o evangelho, curar enfermos, expulsar demônios, põe a mão sobre as pessoas, elas ficarão cheias do Espírito Santo, falarão em línguas celestiais.
O Senhor não nos mandou pregar o Evangelho. O Senhor falou para liberar o Espírito. Amém? Não queremos uma atmosfera religiosa, aquela pregação filosófica, intelectual, misturada com tudo que não é de Deus. Ou senão aquelas mensagens emotivas. Coloca um fundinho, os irmãos, e aí os irmãos choram. Não, irmão, nada disso não. O negócio é espírito, irmãos. É o Senhor falando na terra. Não é a carne, o homem, coisas humanas, intelectuais. Nós queremos algo espiritual. Beber do Espírito e sair daqui cheio do Espírito. Vamos colocar em pé em nome de Jesus? Não temos mais tempo.